O nosso gestor de hoje é o Daniel Patrini, ele é zootecnista e faz parte de um grupo, o GER, que é Gestão Estratégica Rural. E esse quadro funciona assim, você manda a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, já já vai aparecer o número, e o nosso gestor, o nosso consultor, faz a resposta ao vivo aqui conosco. O preço do boi gordo subindo agora em outubro, Tá dando uma reagidinha, né? Tá animado? Ah, sim. Sempre anima um pouco, né? O produtor ainda fica na dúvida, né? Se a conta fecha, né? Com a reposição a 180, 188 reais arroba. Ele sempre está na dúvida se essa conta fecha, mas a gente está aqui para esclarecer um pouco desses números. Que bacana. A Renata está com o nosso celular para você enviar a sua pergunta. Nós já temos algumas perguntas enviadas anteriormente e vamos então diretamente com o Daniel Patrini. Quais são os pontos abordados na hora de se fazer o diagnóstico da propriedade? Perfeito. Bom, primeiro, o diagnóstico da propriedade ele é um levantamento de informações relevantes referente às características e a todo o processo que envolve uma fazenda ou uma atividade, né? Uma atividade agropecuária. Nesse diagnóstico, a gente até costuma falar que é um termômetro da fazenda, porque a partir desse diagnóstico que a gente vai saber se a fazenda está tendo lucro ou prejuízo. E principalmente quantificar isso, né? De quanto é meu lucro, de quanto que é o meu prejuízo. Existe uma lista de itens que devem ser checados? Sim, sim. Nós da GER buscamos fazer um diagnóstico bem completo, o mais completo possível, porque a gente entende que quanto mais informações a gente apurar e levantar daquela fazenda, mais informações a gente tem para tomada de decisão, né? Então, a gente procura buscar nesse levantamento vários pontos, toda a parte produtiva, tá? Que é a avaliação da infraestrutura de produção, o potencial produtivo da fazenda, isso é todo o ambiente pastoril que envolve pasto, cercas, aguadas, coxos, né? E os índices zootécnicos do rebanho. Esse é um ponto, é a parte da avaliação produtiva da fazenda. Outro ponto que a gente levanta no diagnóstico é a parte econômica financeira. Essa parte econômica financeira envolve custo de produção, rentabilidade da fazenda, perfil de desembolso, né, percentual de investimento em relação ao desembolso total, percentual de relação custo fixos, custos variáveis. Esse é o segundo ponto. Outro ponto que é levantado no diagnóstico é a parte de pessoas e processos. A gente sabe que as pessoas são quem rodam a fazenda, né, que faz rodar a fazenda. Então, a gente levanta alguns parâmetros relacionados à equipe da fazenda. Perfil de gestor, grau de comprometimento e de motivação dos funcionários que ali trabalham, salário médio em relação à região, grau de treinamentos que tem naquela fazenda. Um quarto ponto levantado nesse diagnóstico também é toda a parte que envolve assuntos ambientais e tributáveis, né? Para que a gente possa assegurar o produtor que esteja dentro das normas, das leis tributáveis, dentro das obrigações ambientais, né? Para que não venha a ter futuros problemas. E, por fim, um quinto ponto, tá? Que a gente também levanta nesse diagnóstico é toda a questão da administração e gerencial, que é saber qual que é a eficiência da controladoria daquela fazenda, tá? E o grau de controles que existem, tá? Então, a gente aborda esses 5 pontos que, dessa forma, a gente acredita atender a fazenda como um todo. Tá? Zaidan, já temos pergunta do telespectador. Acompanhe comigo aqui na tela. Vê se aparece a pergunta aqui. Maurício? Como se faz para fechar a conta? Reposição a R$ 180 reais a arroba e do boi gordo a R$ 140 reais. Daniel. Olha só. Qual o nome do telespectador? Zafa. 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 A conta ela é possível de fechar. Tá? Arroba do boi magro, 180. 180 e a do boi gordo, 140. Já está um pouquinho diferente disso, né? Mas vamos usar o exemplo que o Zafa Esse passou preço 140 é do Centro-Oeste.
É a média aí do Centro-Oeste. Mas aqui no MS já está 144, 145. Então a gente tem subindo um pouco essa arroba. Mas a conta ela é possível de fechar sim. Acontece que, não quer dizer que é fácil, né? É um desafio grande. Mas para explicar para o Zafra como fecha essa conta, a gente precisa de duas informações que nós não temos, que é qual o desempenho desse animal, né? E qual é o custo de produção. Quando a gente tem o desempenho animal e o custo de produção, a gente consegue saber se essa conta ela fecha, mesmo comprando mesmo pagando um ágio aí de 20%, 22%, que é essa diferença dos R$180 para 140. Mas é uma conta possível de fechar, tá? Se a gente, até para o telespectador entender de forma melhor, se a gente transformar isso em números, a gente pode até dar um exemplo. Esse boi sendo comprado a 7 arrobas, 210 quilos de peso vivo. E o boi gordo saindo a 17 arrobas. A gente tem 10 arrobas que a gente tem que produzir com a diferença dos valores ali. Então, um boi de 7 arrobas, uma reposição de 7 arrobas a R$180, estamos falando de um animal que custa 1.200, por volta disso, 1.200, 1.200 e pouco. E 17 arrobas a 140 é um animal que vai ser vendido por 2.400. Tá? São números aproximados, porque eu não tenho uma calculadora aqui, mas a questão é que a diferença entre a compra e a venda é de R$1.200. Opa, se a gente tem que produzir 10 arrobas nesse processo todo, então a gente sabe que o nosso custo da arroba produzida não pode passar de R$120. São R$1.200 em 10 arrobas. Então é um equilíbrio aí entre produtividade e desembolso, e custo de produção. Né? Se o Zafra que está assistindo nós aqui falar, meu animal ganha 300 gramas dias, como que faz, qual que é o custo que eu posso ter? Aí é só uma questão matemática, 300 gramas dias, leva 100 dias para ganhar uma arroba, essa arroba não pode passar de R$120, então o custo cabeça mês dele não pode passar de 35, tá? Que é os R$120 dividido por 100 dias, né? Que é 2 meses e meio, 3 meses e meio, né? Certo. Bom, ontem, inclusive, quando a gente estava mencionando essa conta, né? Como fechar a conta, um boi magro R$180 reais, e uma arroba de boi gordo a 140. Já está até mais, como você mencionou. Aqui em Campo Grande, por exemplo, está mais de R$145. Isso. E aí o telespectador, Renata, até se você tiver aí o nome dele e a cidade, ele falou, onde é que tem esse boi magro nesse valor? Você tem o nome dele aí, Renata? Deixa eu dar uma olhadinha. A gente acabou de receber uma outra pergunta. Antes disso, Zaidan, eu vou fazer essa pergunta para o Daniel para ver se ele responde para a gente. O Zé Vaqueiro do Pará ligou para a gente e perguntou o que dá mais resultado? Comprar o bezerro para vender o boi ou criar a vaca e vender o bezerro, Daniel? Tudo vai depender do custo de produção, né? A cria é um bom negócio, né? Agora, depende de qual é o teu custo desse bezerro desmamado, porque dependendo de qual for o custo do bezerro desmamado, a hora que você for vender ele, você tomou um prejuízo, tá? Então, tudo depende do custo de produção dele. Tá? Para que ele tenha um bezerro desmamado a um valor satisfatório, ele vai ter que seguir uma série de itens com bom desempenho, desde a taxa de fertilidade, passando pela perda pré-parto, que tem que ser baixa, a mortalidade de bezerro não pode ser muito alta também, para que a taxa de desmama dele seja boa. Essa taxa de desmama, ela interfere no custo do bezerro desmamado. Legal. Tem mais pergunta, Renata? Agora sim, Zaidan. O nome do nosso telespectador é Breno Remédio, de Arinos, Minas Gerais. Ele gostaria de saber onde vende o boi magro, considerando boi de 11 a 14 arrobas, a R$180. Já está na tela a pergunta, sendo que ele é vendedor e na região dele só consegue 135 a 140. Arinos, Minas Gerais, Daniel. Olha só, onde vende o boi... É difícil falar, né? É que ele quis dizer que ele tem um boi e ele quer esse preço. O que dá para afirmar para o Breno é que um boi de 11 a 14 arrobas a R$180, dificilmente ele vai conseguir vender, precificar esse boi de 11 a 14 arroba a R$180. Porque R$180 hoje é o valor de uma reposição jovem, de um animal desmamado, do macho desmamado de
180, 190 quilos. Né? Um animal de 11 arroba já estamos falando de 330 quilos, 14 dá 420. Né? Então, dificilmente ele consegue manter esse valor da arroba. Tá? E aí, até na sequência, acho que ele pergunta, ele afirma que ele consegue vender a 135, 140. É um valor baixo, porque esse valor de 135 a 140 é um valor inferior do que está o boi gordo hoje. Tá? Então, assim, onde ele vende é difícil afirmar, porque eu não conheço a região, não conheço lá como que é o mercado de Minas Gerais. É difícil encontrar um comprador. Se ele achar um comprador que vai pagar os R$180 que ele quer nessas 11 ou 14 arrobas, ótimo, vende tudo, porque é um bom negócio. Mas dificilmente ele vai achar isso, porque esse boi de 11 a 14 arroba, ele vai estar girando, o teu valor da arroba vai estar girando em 155, R$150. Ele se aproxima muito mais da arroba de boi gordo. Tá certo.